O barulho do vidro se partindo no chão não foi o que a destruiu. Foi o que veio depois. Às vezes, a dor não chega gritando nem exige atenção. Ela se aproxima com educação, na voz baixa de um garçom constrangido, em uma noite que deveria ser só sua, e arranca o chão sob seus pés sem aviso. Beatriz Almeida ainda não sabia, mas os 32 anos que completava naquela quinta-feira de setembro não marcavam um aniversário, marcavam o exato instante em que sua vida começaria a cair em silêncio. Beatriz era tradutora técnica, especializada em manuais de engenharia aeroespacial e documentação científica. Passava os dias convertendo linguagens complexas do inglês, francês e alemão para o português, encontrando as palavras exatas para conceitos que existiam apenas no limite do que a humanidade conseguia compreender sobre o universo. Havia uma precisão quase meditativa em seu trabalho. Uma busca pela palavra perfeita, pela nuance correta, pelo significado que não se perdesse na travessia entre idiomas. Ela trabalhava em casa, em um escritório montado no segundo quarto do apartamento, que dividia com o marido em um prédio moderno no bairro Ecoville, em Curitiba. As janelas do escritório davam para o Parque Barigui, e Beatriz, frequentemente, levantava os olhos das telas e dos dicionários técnicos para observar as árvores balançando ao vento, tentando desemaranhar alguma frase particularmente complexa sobre propulsão iônica ou dinâmica de fluidos. O marido dela, Marcelo, era engenheiro de som. Trabalhava em um estúdio na rua Comendador Macedo, no centro, onde gravava desde podcasts independentes até trilhas para comerciais de televisão e documentários. Beatriz adorava ouvi-lo falar sobre frequências, sobre como cada som tinha uma cor emocional, sobre como o silêncio também era uma ferramenta. Marcelo tinha aquele entusiasmo contagiante de quem tinha transformado uma paixão em profissão e ainda não tinha perdido o encanto. Pelo menos era isso que Beatriz achava até aquela noite de setembro. Naquela manhã, Beatriz tinha acordado sozinha. A cama ao lado estava fria, os lençóis já arrumados. Uma mensagem esperava no celular dela, enviada às 6h43 da manhã. Reunião emergencial com cliente de São Paulo. Vou ficar até tarde resolvendo. Feliz aniversário, amor. Desculpa não estar aí. Beatriz tinha lido a mensagem ainda deitada, o celular iluminando seu rosto na penumbra do quarto. Tinha sentido uma pontada de decepção, mas tinha empurrado para baixo, como sempre fazia com sentimentos inconvenientes. Marcelo era dedicado ao trabalho. Ela sabia disso quando casou com ele. E não era como se eles não fossem comemorar. Ele certamente tinha planejado algo para o fim de semana. Ela passou o dia trabalhando em casa, traduzindo um manual sobre sistemas de navegação de satélites. O trabalho era denso, exigia concentração absoluta e Beatriz se perdeu nele gratamente. Era mais fácil pensar em órbitas geossíncronas do que pensar no fato de que estava completando 32 anos sozinha em um apartamento vazio, ouvindo apenas o zumbido do computador e o canto distante dos pássaros no parque. Às 5 da tarde, ela encerrou o trabalho e olhou ao redor. O apartamento estava impecável e silencioso. Havia uma garrafa de vinho na geladeira que ela tinha comprado semanas atrás, pensando em abrir em uma ocasião especial. Ela poderia abrir agora, sozinha, beber enquanto assistia a alguma série, pedir comida por aplicativo. Poderia fazer tudo isso e aceitar que aniversários de adultos eram assim mesmo, sem festa, sem surpresa, sem ninguém cantando parabéns desafinado. Mas alguma coisa dentro dela resistiu, uma voz pequena, quase envergonhada, que disse, não, hoje não. Beatriz tomou banho, colocou um vestido verde musgo que Marcelo sempre dizia que combinava com os olhos dela, passou um batom discreto e pegou a bolsa. Se Marcelo não podia estar com ela, ela não ia passar o aniversário entediada em casa.
Ia se dar um presente, ia jantar bem, ia beber vinho bom, ia comemorar sozinha porque merecia comemoração, mesmo que fosse apenas dela para ela mesma. Ela desceu até a garagem, entrou no carro, um sedã cinza que tinha 5 anos e rodava suave como um gato, e dirigiu sem destino específico por alguns quarteirões. Acabou parando em frente ao Orfeu, um restaurante italiano discreto na rua Amintas de Barros, com mesas de madeira escura, iluminação baixa e um menu que ela tinha olhado online várias vezes, mas nunca tinha tido coragem de visitar. Os preços eram salgados, mas era seu aniversário, e ela estava sozinha. E precisava desse pequeno ato de rebeldia contra a decepção que insistia em bater na porta do peito. O restaurante estava moderadamente cheio. Casais, principalmente. Alguns grupos pequenos. Uma mulher sozinha em uma mesa perto da janela, lendo um livro enquanto tomava vinho tinto. Beatriz pediu uma mesa para um, e a hostess a guiou até um cantinho tranquilo, meio escondido atrás de uma coluna decorada com trepadeiras artificiais. Ela pediu um risoto de fungo e uma taça de Chianti. Quando a comida chegou, ela comeu devagar, saboreando cada garfada, tentando estar presente naquele momento em vez de ficar ruminando sobre onde Marcelo estaria, o que ele estaria fazendo, por que ele não tinha ao menos ligado durante o dia. Estava quase terminando quando o garçom voltou com a conta. Ele era jovem, talvez 20 e poucos anos, de cabelo cacheado preso em um coque baixo. Colocou a conta na mesa, mas não se afastou imediatamente. Ficou parado ali, olhando para Beatriz com uma expressão estranha, como se estivesse travando uma batalha interna. Mais alguma coisa? Beatriz perguntou gentil. O garçom olhou para os lados, verificou se alguém estava ouvindo, então se inclinou ligeiramente. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro rouco. Desculpa, eu sei que não é da minha conta, mas... Você conhece um homem chamado Marcelo? O coração de Beatriz saltou. Sim, é meu marido. Por quê? O garçom fechou os olhos por um segundo, como se reunindo coragem. Ele está aqui, no salão privado nos fundos. Eu vi quando eles chegaram. Ele está com uma mulher e... Desculpa mesmo, mas achei que você deveria saber. Ele deu um anel para ela. Vi quando abriu a caixa. O mundo de Beatriz inclinou no eixo. Ela ficou encarando o garçom, tentando processar as palavras que tinham acabado de sair da boca dele, mas era como se elas estivessem em um idioma que ela não dominava, cheias de fonemas que ela não conseguia decodificar. O quê? Foi tudo que ela conseguiu dizer. Sinto muito. O garçom parecia genuinamente angustiado. Eu não sabia se devia falar, mas se fosse comigo, eu gostaria de saber. Dele se afastou rapidamente, deixando Beatriz sozinha com a conta e com uma bomba que tinha acabado de explodir silenciosamente dentro do peito dela. Por um momento, ela não se moveu. Ficou sentada, olhando para o prato vazio na frente dela, para a taça de vinho pela metade, para a vela tremulante na mesa. Seu cérebro estava processando em câmera lenta. Marcelo, aqui, com uma mulher, um anel. Não podia ser verdade, tinha que haver um erro. Talvez fosse outra pessoa. Talvez o garçom tivesse confundido. Mas então ela lembrou. A mensagem da manhã. Reunião emergencial. As mensagens cada vez mais vagas, os fins de semana que ele passava no estúdio, as vezes que ela ligava e ele demorava a atender, a voz sempre levemente tensa quando finalmente atendia. Beatriz colocou dinheiro suficiente para cobrir a conta e uma gorjeta generosa, levantou-se com as pernas trêmulas e caminhou em direção aos fundos do restaurante. Havia um corredor estreito que levava aos banheiros e aos salões privados. A iluminação era ainda mais baixa ali, as paredes cobertas com papel de parede vinho e quadros de paisagens toscanas. 3 portas. A primeira tinha uma plaquinha dourada, Salão Firenze. A segunda,
Salão Verona. A terceira, Salão Siena. Beatriz parou na frente da primeira porta. Havia uma pequena janela redonda no topo, do tipo que se vê em cozinhas de restaurantes. Ela se aproximou, ficou na ponta dos pés e olhou. O salão estava vazio. Ela foi até a segunda porta, fez o mesmo, também vazio. A terceira porta, Salão Siena. Beatriz respirou fundo, ficou na ponta dos pés e olhou pela janelinha. E viu. Marcelo estava sentado em uma cadeira, inclinado para a frente, as mãos segurando as mãos de uma mulher sentada de frente para ele. A mulher estava rindo, a cabeça jogada ligeiramente para trás, os cabelos castanhos caindo em ondas pelos ombros. Sobre a mesa, entre eles, uma caixinha de veludo aberta. Mesmo da distância, Beatriz podia ver o brilho do que estava dentro. Marcelo levantou a mão da mulher e beijou os dedos dela, um gesto tão íntimo, tão carregado de afeto, que Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E então, a mulher virou o rosto ligeiramente, provavelmente para pegar a taça de vinho que estava na mesa, e Beatriz viu o perfil dela. Raquel Mendes, a esposa do primo dela. Beatriz teve que colocar a mão na parede para não cair. Raquel, a mulher que estava casada com Otávio, primo de Beatriz, filho único de tia Glória. Raquel, que morava em uma casa ampla no bairro Santa Felicidade e que nos últimos 8 meses tinha assumido o papel de cuidadora abnegada de um marido doente. Otávio tinha sofrido um aneurisma cerebral no ano anterior. A cirurgia tinha sido bem-sucedida, mas ele tinha ficado com sequelas significativas. Perda parcial de memória, dificuldade de concentração, fadiga crônica. A família toda tinha se mobilizado. Tia Glória passava os dias na casa deles ajudando. Beatriz visitava quando podia, e Raquel era a esposa perfeita, paciente, dedicada, sempre falando sobre como estava difícil, mas que ela jamais abandonaria Otávio, que o amor verdadeiro era isso, era estar ao lado da pessoa nos momentos piores, e agora ela estava ali, rindo, recebendo um anel de noivado, do marido de Beatriz, no aniversário de Beatriz. Beatriz levantou o celular com as mãos tremendo tanto que quase deixou cair. Tirou uma foto através da janelinha. A imagem ficou levemente embaçada, mas dava para ver. Dava para ver tudo. Ela guardou o celular e se afastou da porta, andando de costas como se temesse que, se virasse, eles pudessem de alguma forma sentir sua presença e sair correndo atrás dela. Ela andou pelo corredor, atravessou o restaurante, passou pela hostess que disse algo que Beatriz não escutou, empurrou a porta de vidro e saiu para a rua. O ar frio da noite de setembro bateu no rosto dela como um tapa. Ela parou na calçada, olhando para o fluxo de carros passando na rua, as luzes vermelhas e brancas borrando na visão dela. E então, finalmente, ela conseguiu respirar. Uma respiração profunda, dolorida, como se tivesse ficado debaixo d'água por tempo demais. Ela caminhou até o carro, entrou, fechou a porta e ficou sentada ali no escuro, as mãos no volante, olhando para o para-brisa, sem ver nada. Marcelo e Raquel. Seu marido e a esposa do primo dela. Um anel, no dia do aniversário dela. Beatriz não chorou. O choque era grande demais para lágrimas. Ela apenas ficou sentada ali, tentando reorganizar o mundo dentro da cabeça, tentando encaixar essas novas informações em uma realidade que fazia sentido. Mas não encaixava, nada encaixava. Ela dirigiu para casa no piloto automático. Não lembrava de ter virado em cada esquina, de ter parado em cada sinal. Só lembrava de repente, estar na garagem do prédio, desligando o motor, ouvindo o silêncio que vinha depois. Subiu até o apartamento e parou na porta. A chave na mão parecia estranhamente pesada. Ela abriu a porta, entrou, acendeu as luzes. Tudo continuava igual. A mesma sala,
O mesmo sofá bege, a mesma estante com livros técnicos e dicionários. A mesma foto deles na parede, tirada na lua de mel em Bariloche 3 anos atrás, os dois sorrindo com montanhas nevadas ao fundo. Beatriz deixou a bolsa cair no chão, caminhou até o sofá e se sentou. Ficou ali, olhando para a parede em branco na frente dela, enquanto os pensamentos finalmente começavam a se organizar em algo parecido com lógica. Ela precisava contar para alguém. Precisava contar para Otávio. Ele tinha o direito de saber que a esposa dele estava traindo ele, que estava recebendo anéis de noivado de outro homem enquanto fingia estar dedicada a cuidar dele. Beatriz pegou o celular, abriu o WhatsApp. Foi até o contato do Otávio e parou. Os dedos pairaram sobre o teclado, mas as palavras não vinham. O que ela ia dizer? Oi, Otávio. Feliz aniversário para mim. Descobri hoje que meu marido está tendo um caso com sua esposa. Ah, e ele deu um anel para ela. Pensei que você gostaria de saber. Parecia cruel, parecia violento. Parecia errado jogar uma bomba dessas no colo de um homem que já estava lidando com as sequelas de um aneurisma cerebral. Mas era a verdade, e ele merecia saber a verdade. Beatriz começou a digitar. Otávio, preciso falar com você. É urgente. Pode me ligar? Mas antes de enviar, ela apagou. Que se ele perguntasse o que era? Ela ia contar por mensagem, por telefone? Era o tipo de coisa que precisava ser dita pessoalmente. Ela colocou o celular de lado e deitou no sofá, encolhida, os braços ao redor das próprias pernas. E ficou ali, acordada, ouvindo os sons noturnos do prédio. O elevador subindo e descendo. Alguém arrastando móveis no andar de cima. Um cachorro latindo na distância. Marcelo chegou em casa às 2h15 da manhã. Beatriz ouviu a chave na porta, ouviu os passos dele entrando, ouviu ele parar ao ver a luz da sala acesa. Beatriz, você está acordada? Ela não respondeu. Ele entrou na sala e a viu no sofá. Seu rosto mudou imediatamente para uma expressão de preocupação. O que houve? Você está bem? Beatriz olhou para ele, para o homem com quem tinha casado, para o homem que ela achava que conhecia. E tudo que ela conseguiu fazer foi sorrir. Um sorriso pequeno, controlado. Estou ótima. Só estava esperando você chegar. Marcelo pareceu aliviado. Desculpa ter demorado tanto. A reunião foi um pesadelo. O cliente mudou tudo em cima da hora. Ele se sentou ao lado dela no sofá. Mas amanhã a gente comemora direito, tá? Prometo. Claro! Beatriz disse. Amanhã. Ela se levantou, beijou o topo da cabeça dele, um gesto automático, e foi para o quarto. Marcelo ficou na sala, provavelmente mexendo no celular, verificando mensagens. Beatriz trancou a porta do quarto, algo que ela nunca fazia. Deitou na cama e ficou olhando para o teto. Não conseguiu dormir. Ficou acordada até o amanhecer, o cérebro girando em círculos intermináveis, tentando decidir o que fazer. Na manhã seguinte, Beatriz tomou uma decisão. Ela precisava de ajuda. Precisava de alguém que pudesse ver a situação de fora, sem o peso emocional que ela estava carregando. Ela marcou uma sessão de emergência com a psicóloga, doutora Silvia Pacheco, que ela tinha visto esporadicamente nos últimos 2 anos. Silvia tinha um consultório pequeno no bairro Cabral, em um sobrado antigo reformado. Suas sessões eram sempre no final da tarde, quando a luz dourada entrava pelas janelas grandes e tornava tudo um pouco mais suportável. Beatriz chegou 15 minutos antes do horário, ansiosa demais para esperar no carro. Ela subiu a escada de madeira que rangia suavemente sob os pés e esperou na salinha aconchegante que servia de recepção. Havia uma mesinha com revistas antigas, plantas em vasos de cerâmica, um tapete persa desbotado, mas bonito. Quando Silvia abriu a porta e a chamou para entrar,
Beatriz percebeu que estava segurando a bolsa com tanta força que os nós dos dedos tinham ficado brancos. Ela se sentou na poltrona de sempre, de frente para Sílvia, que estava sentada em sua cadeira de couro marrom, bloco de notas no colo, expressão atenta mas neutra. Beatriz, você disse que era urgente. O que aconteceu? E então Beatriz contou tudo. Desde o aniversário, a decisão de ir ao restaurante sozinha, o garçom, a visão pelo vidro da porta, o reconhecimento de Raquel. Ela contou sobre Otávio, sobre o aneurisma, sobre como ele estava frágil. Contou sobre o dilema de se devia ou não contar para ele. Sílvia ouvia sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Quando Beatriz terminou, Sílvia ficou em silêncio por um momento, como se pesando cada palavra antes de falar. Você está com medo de contar para o Otávio porque acha que isso pode prejudicar a saúde dele, Sílvia disse. Não era uma pergunta. Sim, ele já passou por tanta coisa. E se isso causar outro aneurisma? E se for demais para ele aguentar? Beatriz, posso fazer uma pergunta difícil? Claro. Você realmente está preocupada com a saúde do Otávio ou está preocupada com o que acontece se você for a mensageira dessa notícia? Beatriz parou. O que você quer dizer? Muitas vezes, quando estamos diante de uma verdade difícil, nós criamos razões para não revelá-la. Dizemos que estamos protegendo os outros, quando na verdade estamos protegendo a nós mesmos. Da culpa, do conflito, das consequências. Beatriz sentiu as palavras como um espelho apontado diretamente para ela. Você acha que eu deveria contar? Eu acho que você precisa fazer a pergunta certa. A pergunta não é, devo contar? A pergunta é, Otávio tem o direito de saber? E ali, naquela sala silenciosa, com luz dourada entrando pelas janelas, Beatriz finalmente entendeu. Claro que Otávio tinha o direito de saber. Não importava o quão doloroso fosse. Não importava o quanto pudesse magoá-lo. Ele estava vivendo uma mentira, e ela tinha a informação que podia libertá-lo dessa mentira. Ela saiu do consultório de Sílvia com uma clareza fria. Ela ia contar para Otávio, mas ia fazer pessoalmente. Ia olhar nos olhos dele e dar a ele o respeito que a situação exigia. Beatriz dirigiu diretamente da sessão para a casa de Otávio e Raquel. Era um fim de tarde luminoso, o céu ainda claro, as árvores da santa felicidade balançando suavemente na brisa. A casa era bonita, em estilo colonial, com jardim frontal e uma varanda ampla. O carro de Raquel não estava na garagem. Beatriz verificou a hora. 6:30. Raquel provavelmente estava em uma de suas aulas de pilates ou no salão. Ela sempre ia ao salão às sextas. Beatriz estacionou, saiu do carro e tocou a campainha. Nada. Tocou de novo. Esperou. A porta se abriu. E Otávio estava ali, de pé, sozinho, sem bengala, sem qualquer apoio. Beatriz piscou, confusa. Otávio? Ele sorriu. Não um sorriso feliz, um sorriso cansado, triste, de quem já sabe o que está por vir. Oi, Bia, pode entrar. Beatriz entrou devagar, os olhos grudados nele. Otávio caminhou até a sala, os movimentos seguros, sem hesitação. Ele se sentou no sofá e apontou para a poltrona em frente. Senta. Beatriz sentou, mas não conseguia parar de olhar para ele. Você está andando, sem ajuda. Estou. Mas... Como? Raquel disse que você ainda tinha fadiga crônica, que não conseguia ficar de pé por muito tempo. Otávio deu uma risada curta, sem humor. Raquel disse muita coisa, a maioria mentira. O coração de Beatriz acelerou. O que você quer dizer? Otávio se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas entre os joelhos. Bia, por que você veio aqui hoje? Eu preciso te contar uma coisa. Sobre a Raquel. Ela está tendo um caso com seu marido. Beatriz ficou paralisada. Você já sabe? Sei há 5 meses. O mundo de Beatriz girou de novo.
Como? Otávio se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim lá fora. Quando eu tive o aneurisma foi grave, mas a recuperação foi muito melhor do que os médicos esperavam. Em 3 meses, eu já estava praticamente normal. Ainda tinha uns efeitos colaterais, mas nada que me impedisse de viver uma vida normal. Então, por quê? Por que eu fingi que estava pior? Otávio completou. Ele se virou para ela. Porque comecei a desconfiar da Raquel. Pequenas coisas, o jeito que ela sorria para o celular, as saídas cada vez mais frequentes. E eu pensei, se eu fingir que ainda estou doente, se eu fingir que ainda preciso dela, talvez eu descubra a verdade. Beatriz estava atordoada. Você fingiu por 5 meses, 5 meses e meio, e funcionou. Raquel relaxou. Achou que eu era incapaz de perceber qualquer coisa. Começou a ser descuidada. Eu contratei um investigador particular. Ele me deu tudo. Fotos, vídeos, registros de mensagens, ligações, tudo. Por que você não confrontou ela? Por que não falou nada? Otávio voltou para o sofá e se sentou. Porque eu descobri que era maior do que uma simples traição, Bia. É um golpe. Raquel está tentando me roubar. Beatriz sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como assim? Você sabe que meu pai morreu há 2 anos e me deixou uma parte considerável de imóveis comerciais. Prédios, salas comerciais, lojas. É uma fortuna. E por contrato, como eu fiquei doente, Raquel conseguiu uma procuração para administrar tudo em meu nome. Meu Deus, ela está vendendo, aos poucos, transferindo o dinheiro para contas em nome dela. Com a ajuda do seu marido, que é engenheiro de som, mas aparentemente também sabe alguma coisa sobre lavagem de dinheiro. Beatriz colocou a mão na boca. Marcelo está envolvido nisso? Totalmente. Eles planejavam esvaziar minha conta, vender tudo e desaparecer juntos. Provavelmente para outro país. Portugal, talvez. Raquel adora Portugal. Você tem provas? Otávio pegou um tablet que estava na mesinha de centro e deslizou para Beatriz. Tudo aqui. Contratos de venda fraudulentos, transferências bancárias, mensagens entre eles discutindo quanto já conseguiram e quanto ainda falta. Tem até passagens aéreas compradas para daqui a 2 meses. Beatriz olhou para a tela, as palavras e números se misturando na frente dos olhos. Era tudo tão absurdo, tão surreal, que ela não conseguia processar. Por que você está me mostrando isso? Ela finalmente perguntou. Porque daqui a 4 semanas, Raquel e eu fazemos 10 anos de casados. E minha mãe está organizando uma festa. Grande. Vai ter toda a família, amigos, alguns dos inquilinos dos prédios, advogados, contadores. Todos que importam vão estar lá. E... Otávio sorriu. Mas era um sorriso frio, calculado. E eu vou expor tudo naquela noite, na frente de todo mundo. Vou mostrar as provas, vou chamar a polícia e vou garantir que Raquel e Marcelo paguem pelo que fizeram. Beatriz engoliu seco. Você quer que eu esteja lá? Quero, porque você também é vítima. E porque quando tudo vier à tona, você vai precisar de testemunhas de que não sabia de nada, de que você mesma foi enganada. Beatriz olhou para o tablet, depois para Otávio. Como você aguentou? Como você fingiu por tanto tempo? Otávio suspirou. Porque a raiva é um combustível poderoso. E porque cada dia que eu fingia me dava mais informações. Mais provas, mais certeza de que quando tudo caísse, eles não teriam para onde correr. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. O que você quer que eu faça até lá? Continue fingindo que não sabe de nada. Continue sendo a esposa confiante. Não dê nenhum sinal para Marcelo de que você está ciente de alguma coisa, porque se ele desconfiar, eles vão acelerar os planos e sumir antes que eu consiga pará-los. Eu não sei se consigo fazer isso.
Você consegue, porque a alternativa é eles saírem impunes. É Marcelo te deixar sem um centavo. É Raquel viver feliz com dinheiro roubado. Você consegue, Bia. Eu sei que consegue. Beatriz saiu da casa de Otávio em um estado de choque profundo. Dirigiu de volta para casa no automático, a mente tentando processar a enormidade do que tinha acabado de descobrir. Não era só traição, era fraude, era roubo. Era um plano cuidadosamente orquestrado para destruir Otávio financeiramente e desaparecer. E Marcelo estava no centro disso. Quando chegou em casa, Marcelo estava na sala, mexendo no notebook. Ele levantou os olhos quando ela entrou. Onde você estava? Fui visitar o Otávio, ver como ele está. Ah, e como ele está? Beatriz forçou um sorriso. Do mesmo jeito. A Raquel está cuidando bem dele. Marcelo assentiu e voltou para o computador. Que bom. Beatriz foi para o quarto, trancou a porta, sentou na beira da cama e ficou olhando para as próprias mãos. Elas estavam tremendo. Ela as fechou em punhos apertados, tentando controlar, tentando encontrar algum tipo de estabilidade interna. Ela tinha 4 semanas para fingir que tudo estava normal. 4 semanas para viver ao lado de um homem que estava planejando abandoná-la e roubar a família dela. 4 semanas para não desmoronar. Nos dias seguintes, Beatriz se tornou uma atriz. Ela sorria quando Marcelo chegava em casa, perguntava sobre o dia dele, cozinhava os pratos que ele gostava, assistia a filmes com ele no sofá, fingia interesse quando ele falava sobre projetos no estúdio. Mas por dentro, ela estava documentando tudo. Ela começou a tirar fotos das conversas dele no WhatsApp, quando ele deixava o celular desbloqueado. Começou a anotar os horários em que ele saía e voltava. Começou a procurar por documentos, extratos bancários, qualquer coisa que pudesse ser útil. Uma semana depois de visitar Otávio, Beatriz foi a um escritório de advocacia. Não qualquer escritório. Foi ao escritório da doutora Marcela Esteves, uma advogada especializada em direito de família e crimes financeiros que tinha uma reputação impecável em Curitiba. O escritório ficava no alto de um prédio comercial no Batel, com vista panorâmica da cidade. Marcela era uma mulher na casa dos 50, cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de armação fina, expressão séria, mas gentil. Beatriz contou tudo. Mostrou as fotos que tinha tirado no restaurante. Mostrou as conversas que tinha capturado. Explicou o plano de Otávio. Explicou o golpe financeiro. Marcela ouviu tudo com atenção profissional, fazendo perguntas pontuais, anotando informações relevantes. Quando Beatriz terminou, Marcela se recostou na cadeira e tirou os óculos. Beatriz, o que você quer? Quero me divorciar e quero garantir que ele não fique com nada que seja meu. Isso é possível, mas precisamos agir com cuidado. Se você protocolar o divórcio agora, Marcelo vai se alertar. Ele pode começar a esconder ativos, a transferir dinheiro, pode complicar tudo. Então, o que eu faço? Você espera até depois da festa, até depois que Otávio expuser tudo. Aí, quando Marcelo estiver lidando com as consequências legais do golpe, você entra com o divórcio. Nesse ponto, os ativos dele provavelmente estarão congelados pela justiça, então ele não vai conseguir esconder nada. E eu vou conseguir minha parte? Sua parte e provavelmente mais, considerando que ele cometeu crimes financeiros. Você pode entrar com pedido de danos morais também. A jurisprudência é favorável nesses casos. Beatriz sentiu uma mistura de alívio e náusea. Era estratégico, era frio, era necessário. Então eu só preciso esperar. Exatamente. E enquanto isso, você reúne tudo o que puder, extratos bancários, documentos, fotos. Quanto mais evidência você tiver, melhor. Beatriz deixou o escritório de Marcela com uma pasta cheia de documentos para assinar. Instruções sobre o que procurar. Orientações sobre como se proteger legalmente.
ela se sentiu estranhamente calma. Pela primeira vez em semanas, ela tinha um plano. Tinha controle. As semanas seguintes foram uma espécie de limbo surreal. Beatriz vivia em duas realidades simultâneas. Na superfície, ela era a esposa normal, a tradutora concentrada, a mulher que ia ao mercado e pagava contas e assistia séries à noite. Mas por baixo, ela era uma investigadora, uma estrategista, uma sobrevivente preparando seu próprio resgate. Ela descobriu coisas. Descobriu que Marcelo tinha aberto uma conta bancária em outro banco, uma conta que ele nunca tinha mencionado. Descobriu transferências regulares para essa conta. Descobriu e-mails entre ele e Raquel discutindo valores, datas, planos. Cada descoberta era uma facada, mas Beatriz não deixava a dor paralisá-la. Ela documentava, fotografava, salvava em múltiplas nuvens. Ela estava construindo um caso. Estava construindo sua própria justiça. E finalmente chegou a noite da festa. A festa de 10 anos de casamento de Otávio e Raquel foi realizada em um salão de eventos elegante no bairro Água Verde. O lugar era enorme, decorado com arranjos de flores brancas e douradas, mesas com toalhas de linho, uma pista de dança no centro, um palco pequeno para discursos. Havia pelo menos 150 convidados, toda a família extensa, amigos, colegas de trabalho de Otávio, inquilinos dos prédios, advogados, contadores, gente importante. Beatriz chegou com Marcelo pontualmente às 8. Ela usava um vestido azul petróleo, o cabelo solto, maquiagem leve. Marcelo estava de terno escuro, gravata, aparência impecável. Eles pareciam um casal feliz, um casal sem segredos. Raquel estava radiante. Usava um vestido longo branco e dourado, cabelo em um penteado elaborado, sorriso largo. Ela circulava pela festa, abraçando pessoas, agradecendo pela presença, representando perfeitamente o papel de esposa dedicada que tinha superado adversidades ao lado do marido doente. Otávio estava em uma cadeira de rodas perto da mesa principal, uma manta sobre as pernas, aparência frágil. Tia Glória, sua mãe, estava ao lado dele, ajustando a manta, oferecendo água. Ele sorria gentilmente para os convidados que se aproximavam para cumprimentá-lo, agradecia pelas boas vibrações, brincava sobre estar tentando melhorar aos poucos. Era uma performance perfeita. Beatriz observava tudo com uma mistura de admiração e horror. Otávio tinha levado a farsa até o fim. Tinha passado meses fingindo ser incapacitado para reunir todas as provas que precisava, e agora estava ali, esperando o momento certo. A festa seguiu normalmente pela primeira hora. As pessoas comiam, bebiam, dançavam, conversavam. Houve alguns discursos. Tia Glória falou sobre como estava orgulhosa do filho, sobre como Raquel era uma bênção. Alguns amigos contaram histórias engraçadas sobre o casal. Raquel discursou, falando sobre amor, compromisso, superação. Beatriz estava sentada em uma mesa ao lado de Marcelo, fingindo interesse, sorrindo quando apropriado. Mas seu coração estava batendo acelerado. Ela sabia o que estava por vir, e não sabia se estava pronta para testemunhar. Às 10 horas, Otávio pediu o microfone. O salão foi ficando silencioso aos poucos. As pessoas se viraram para o palco, onde Otávio estava sendo ajudado a subir por 2 amigos. A cadeira de rodas foi deixada ao lado. Ele segurou o microfone com as 2 mãos, tremendo levemente, como se o esforço fosse grande demais. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui celebrando conosco. 10 anos. É muito tempo. Sua voz estava baixa, arrastada, como se falar custasse energia que ele mal tinha. Raquel estava no pé do palco, sorrindo para ele, a mão no coração, representando a esposa emocionada. Otávio continuou. 10 anos em que muita coisa aconteceu, alegrias, dificuldades. E principalmente no último ano, depois que eu fiquei doente. Murmúrios de simpatia percorreram a sala.
Mas hoje, nesta noite especial, eu quero ser completamente honesto com todos vocês. Ele fez uma pausa. Principalmente com minha mãe, que cuidou de mim com tanto amor, e com minha família, que sempre esteve ao meu lado. Tia Glória estava com os olhos marejados, pensando que o filho ia fazer uma declaração emocionada de gratidão. Então, Otávio endireitou os ombros. Sua voz, antes fraca, ficou mais forte. Eu preciso contar uma coisa. Eu não estou doente. Silêncio. Eu fingi por 6 meses. Fingi porque descobri que minha esposa estava me traindo e me roubando. O salão explodiu em murmúrios. Raquel ficou pálida. Marcelo, sentado ao lado de Beatriz, engasgou com a bebida. Otávio fez um sinal e a tela atrás dele acendeu. A primeira imagem era uma foto de Raquel e Marcelo entrando em um motel. A data estava claramente visível. Era de 3 meses atrás. Minha esposa está tendo um caso com Marcelo Andrade, marido da minha prima Beatriz. Todos os olhos se voltaram para a mesa onde Beatriz e Marcelo estavam. Beatriz manteve a expressão neutra, mas Marcelo estava vermelho, os olhos arregalados. A próxima imagem. Raquel e Marcelo em um restaurante, inclinados sobre uma mesa, mãos entrelaçadas. A próxima. Uma captura de tela de mensagens entre os dois, discutindo quanto tempo até conseguirmos vender tudo e sair daqui. Otávio continuou, sua voz agora firme, controlada, cheia de uma raiva fria. Mas não é só traição, é fraude. Raquel usou uma procuração que obteve quando eu estava doente para vender imóveis que meu pai me deixou. Já vendeu 6 propriedades, transferiu mais de 2 milhões de reais para contas pessoais, com a ajuda do Marcelo, que configurou um sistema de transferências para dificultar o rastreamento. A tela mostrou documentos, contratos de venda, extratos bancários com as transferências circuladas em vermelho, mensagens entre Raquel e Marcelo discutindo estratégias para não levantar suspeitas. O salão estava em choque absoluto. Algumas pessoas tinham levantado, tentando ver melhor. Outras estavam com as mãos cobrindo a boca. Tia Glória tinha desabado em uma cadeira, em choque. Raquel tentou subir no palco. Otávio, isso é ridículo. Isso é mentira. Eu nunca... Não minta mais, Raquel. Otávio a interrompeu. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Não na frente de todas essas pessoas que você enganou, que você usou, que você roubou. Ele fez outro sinal e 2 policiais que estavam discretamente posicionados perto da entrada avançaram. Raquel Mendes, você está sendo detida por suspeita de fraude, apropriação indébita e falsificação de documentos. Raquel recuou, os olhos arregalados de pânico. Não, isso é um erro. Otávio, por favor. Os policiais a alcançaram. Uma policial segurou o braço dela gentilmente, mas firmemente. Senhora, por favor, coopere. Raquel começou a chorar. Não lágrimas delicadas como as que ela tinha ensaiado. Lágrimas reais, desesperadas, feias. Marcelo! Ela gritou procurando por ele na multidão. Marcelo, faz alguma coisa. Mas Marcelo já estava tentando sair. Ele tinha se levantado e estava se movendo em direção à saída, mas foi interceptado por outro policial. Marcelo Andrade? Marcelo congelou. Você também vai precisar vir conosco para prestar depoimento. Eu não fiz nada, eu não... Marcelo começou, mas o policial já estava lendo seus direitos. Beatriz assistiu tudo de sua cadeira sem se mover. As pessoas ao redor estavam em caos. Algumas gritando, outras chorando, algumas gravando no celular. O salão inteiro tinha virado um circo. Mas Beatriz estava calma. Ela tinha visto isso vir, tinha se preparado. E agora estava assistindo seu casamento implodir em público, e tudo o que sentia era uma clareza gelada. Marcelo foi levado algemado. Raquel também. Os 2 foram escoltados para fora do salão enquanto convidados se afastavam como se estivessem contaminados.
Otávio desceu do palco, agora andando normalmente, sem qualquer sinal de fraqueza. Ele caminhou diretamente até Beatriz. O salão inteiro observava. "Desculpa por fazer isso aqui", ele disse baixo. Mas era a única forma de garantir que todo mundo soubesse a verdade. Beatriz assentiu. "Eu sei. Obrigada por me avisar antes." Tia Glória se aproximou em lágrimas. "Beatriz, querida, eu não sabia. Juro que não sabia de nada." "Eu sei, tia. Ninguém sabia. Era esse o plano deles." As semanas seguintes foram um furacão. A história vazou imediatamente. Estava em todos os jornais locais. Mulher finge cuidar de marido doente enquanto rouba milhões. Engenheiro de som ajudou esposa de primo em esquema de fraude. Festa de aniversário vira cena de prisão em Curitiba. Beatriz protocolou o divórcio 3 dias depois da festa. Com Marcelo detido e investigado, não houve contestação. Os ativos dele foram congelados, as contas foram auditadas. Encontraram mais de R$ 400 mil que ele tinha escondido, planejando levar quando fugisse com Raquel. O processo foi rápido. 2 meses depois, Beatriz estava oficialmente divorciada. Ela ficou com o apartamento, metade dos bens que eram legítimos e uma indenização considerável por danos morais. Raquel foi condenada a 8 anos de prisão por fraude qualificada, apropriação indébita e formação de quadrilha. Marcelo recebeu 5 anos por participação no esquema. Ambos teriam que devolver todo o dinheiro roubado ao Otávio, mais juros e correção. Mas para Beatriz, a justiça legal era menos importante do que a justiça pessoal. Ela tinha sobrevivido. Tinha se recusado a ser a vítima silenciosa, tinha lutado. E agora estava pronta para recomeçar. 3 meses após o divórcio, Beatriz fez algo que tinha pensado em fazer há anos. Ela se candidatou a uma vaga em uma agência de tradução internacional em Porto Alegre. Era uma posição sênior, com salário generoso, trabalhando com documentação científica para a Agência Espacial Europeia. Ela foi aceita. 1 semana depois, Beatriz estava fazendo as malas. Doou metade dos móveis. Vendeu o que não precisava. Levou apenas o essencial: roupas, livros, seus dicionários técnicos, as coisas que realmente importavam. No último dia em Curitiba, ela visitou Otávio. Ele estava bem, realmente bem. Tinha retomado o controle dos negócios. Estava processando os advogados que Raquel tinha corrompido. Estava reconstruindo. "Você vai ficar bem?" Beatriz perguntou. "Vou. E você?" "Também vou." Eles se abraçaram. Não era um abraço de família apenas. Era um abraço de 2 pessoas que tinham atravessado o inferno juntas e saído do outro lado. "Obrigada por ter acreditado em mim naquela noite", Otávio disse. "Por não ter duvidado quando te contei o plano. Obrigada por ter me incluído. Por não ter me deixado ser cúmplice involuntária deles." Beatriz dirigiu para Porto Alegre em um dia ensolarado de dezembro. A estrada era longa, serpenteando por colinas verdes, pequenas cidades, campos abertos. Ela dirigiu com as janelas abertas, o vento bagunçando os cabelos, música tocando baixo no rádio. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu leve. Como se tivesse largado um peso que carregava há tanto tempo que tinha esquecido como era caminhar sem ele. Porto Alegre a recebeu com céu azul e brisa fresca do Guaíba. Seu novo apartamento ficava em um prédio no bairro Moinhos de Vento, com vista para o rio. Era pequeno, mas todo dela. Cada canto, cada móvel, cada decisão. No primeiro dia de trabalho na nova agência, Beatriz se sentou em sua mesa, olhando para a tela do computador, onde já havia 3 projetos aguardando tradução. Um manual sobre sistemas de propulsão de foguetes, um relatório sobre observações de exoplanetas, um guia técnico sobre instrumentação orbital. Ela sorriu. Ali estava ela novamente.
convertendo linguagens, encontrando as palavras certas, construindo pontes entre mundos diferentes. Mas desta vez, ela não estava apenas traduzindo textos. Estava traduzindo a própria vida. Estava pegando os pedaços quebrados de quem tinha sido e transformando em algo novo, algo mais forte, algo mais verdadeiro. 6 meses depois, em uma tarde quente de verão, Beatriz estava sentada em um café à beira do Guaíba, trabalhando em um laptop, traduzindo um artigo sobre física quântica, quando seu celular vibrou. Uma mensagem de Otávio. "Como você está?" Ela sorriu e respondeu: "Bem, de verdade." E era verdade. Beatriz tinha perdido muita coisa. Tinha perdido o casamento, tinha perdido a ideia de quem achava que era, tinha perdido a inocência que vem de acreditar que conhecemos as pessoas que amamos. Mas em troca, tinha ganhado algo muito mais valioso. Tinha ganhado a si mesma de volta. Ela fechou o laptop, pegou o copo de suco de maracujá e olhou para o rio. O sol estava começando a descer, pintando a água de tons dourados e alaranjados. Alguns barcos passavam lentamente. Pássaros voavam baixo sobre a superfície. Beatriz respirou fundo, sentindo o ar quente e úmido entrar nos pulmões. E pensou em tudo que tinha acontecido desde aquela noite no restaurante, quando um garçom constrangido tinha sussurrado palavras que mudaram tudo. Tinha doído? Sim, mais do que ela achava que conseguiria suportar. Tinha valido a pena? Beatriz olhou ao redor. Para o rio, para a cidade que tinha escolhido, para o café onde trabalhava agora, para a vida que tinha construído com as próprias mãos, pedra por pedra. Sim, tinha valido cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida, porque ela tinha aprendido algo que nenhum casamento feliz poderia ter ensinado. Tinha aprendido que era capaz de sobreviver ao pior, que era capaz de escolher a verdade mesmo quando ela destruía tudo, que era capaz de recomeçar quantas vezes fossem necessárias. Ela tinha aprendido que a coragem não é a ausência do medo, é continuar caminhando mesmo quando cada passo parece impossível. Naquela noite, Beatriz voltou para seu apartamento, preparou um jantar simples, colocou uma música suave e sentou-se na varanda pequena com vista para a cidade iluminada. E pela primeira vez em muito tempo, ela não pensou em Marcelo. Não pensou em Raquel. Não pensou em traições ou golpes ou justiça. Pensou apenas no amanhã, no próximo projeto de tradução, no fim de semana que passaria explorando Porto Alegre, nos amigos que estava fazendo, na vida que estava construindo. E quando foi dormir naquela noite, Beatriz olhou para o espelho do banheiro, olhou para a mulher refletida ali, os olhos mais calmos, os ombros mais leves, a expressão mais serena, e reconheceu quem via. Era alguém que tinha sobrevivido, alguém que tinha lutado, alguém que tinha se recusado a desaparecer na própria dor. Era ela mesma, finalmente, completamente. E isso, Beatriz percebeu enquanto apagava a luz e se deitava, era a maior vitória de todas. Não a vingança, não a justiça legal. Não o dinheiro recuperado, mas o simples fato de que, depois de tudo, ela ainda estava aqui, ainda estava inteira, ainda era capaz de sorrir, de trabalhar, de sonhar, de recomeçar. Ela tinha perdido um marido, mas tinha encontrado a si mesma. E ao adormecer naquela noite, sob o céu estrelado de Porto Alegre, com o som distante da cidade como trilha sonora, Beatriz finalmente entendeu o que significava ser livre. Não era a ausência de dor, era a presença de escolha. E ela tinha escolhido viver. Tinha escolhido seguir em frente, tinha escolhido não deixar que a traição de outras pessoas definisse quem ela era. Essa era sua história agora, não a história da mulher traída.
mas a história da mulher que tinha enfrentado a tempestade e saído do outro lado com a cabeça erguida e o coração, ainda que ferido, ainda batendo forte. E isso, Beatriz sabia, era tudo que realmente importava. Gostou dessa história? Então deixe seu like e conte nos comentários o que mais te marcou. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. E aproveite para clicar na tela e assistir agora mesmo outra narrativa surpreendente que preparamos para você. Obrigado pela sua presença e até a próxima.